Hoje nós vamos começar aqui a nossa live de domingo para falar sobre um assunto muito importante, que é como fazer as suas revisões. Todo mundo fala que é importante revisar, mas ninguém explica como você vai fazer as revisões, como você vai incluir as revisões no seu cronograma de estudo e como é uma revisão eficiente. Tem muitos métodos de revisão, alguns pouco eficientes, outros melhores, uns muito impraticáveis que no papel fica lindo, mas na prática ninguém consegue fazer. Então nós vamos falar disso aqui, tá? Então, primeira coisa, o que é revisão, né? E por que a gente tem que revisar, tá? Aqui vai ser uma live bem objetiva, nós temos os tópicos aqui, então a gente quer falar de forma bem prática para isso ser útil para vocês. Se você tiver uma dúvida prática, manda aí o como diz o Pablo Marçal. Eu quero saber o como. Assim, para Tá? falar de revisão, né, gente, a gente tem que saber sobre estudar. Para ter revisão, você tem que ter estudado um conteúdo. Normalmente a gente estuda por videoaula, um conteúdo em PDF, e a gente produz algumas dicas, algumas formas para você revisar depois. E para falar de revisão mesmo, você tem que ficar atento com o conteúdo que você vai fazer para revisar. O material que você vai utilizar para revisar, né? E assim, Alisson é tímido, mas eu quero falar para vocês que quem me ensinou a revisar, quem me ensinou a estudar de uma forma eficiente para concurso e ser aprovada aqui na USP, foi o Alisson, né? O Alisson, ele acumula algumas aprovações em concursos públicos bem concorridos. Falei algumas. Apesar, né, de eu não ser da área de odontologia, gente, eu já fiz vários concursos públicos. Graças a Deus eu fui aprovado em concursos da área policial. Algumas pessoas já viram alguns escritos aí sobre SUS meu, e eu que escrevo, eu faço análises de provas Sobre leis, né? sobre leis e tudo, porque eu fui aprovado em concursos policiais, Polícia Civil de São Paulo, Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Federal, Polícia Militar de Minas, Guarda Municipal, Polícia Legislativa de Minas, Redator de Minas. Tem vários concursos que influenciaram na preparação para provas, né? E aí a residência, no Aprovei, a gente busca aplicar esse conhecimento que eu tenho e que a Natália tem também por causa das provas de residência que ela fez. E a revisão a gente utilizou muito para ser aprovado, porque melhor do que estudar um conteúdo é revisar ele. E às vezes a gente peca em revisar. Por quê? A gente acha que a gente tem que saber tudo. E tem que ficar só estudando conteúdo novo, né? Mas, na verdade, você tem que saber o seu conteúdo por mais tempo, que é diferente de só acumular conteúdo. Porque normalmente a gente vem da faculdade e vem de um cursinho e a gente faz a prova no outro dia. E aí dá certo. Mas para provas de residência, no caso de vocês, pro Enari, que a gente está focando, você precisa acumular um conhecimento por muito tempo. Isso. E é diferente, gente, aqui, estudar para Enem, que é uma coisa que todo mundo aqui fez, estudar no ensino médio, estudar na faculdade e estudar para uma prova de residência / concurso público, porque a prova de residência é uma prova de concurso, e enquanto você não levar a prova de residência como uma prova de concurso, infelizmente você não vai conseguir a aprovação. Porque você tem que entender que você está estudando um conteúdo que é imenso e que você precisa ter esse conteúdo na ponta da língua e um conteúdo que precisa estar aí com detalhes, nuances, identificar os macetes aí da prova, entende? Você tem que saber aplicar esse conteúdo a uma prova que vai querer te confundir. Essa que é a diferença de você estudar para a faculdade, estudar no ensino médio, estudar para um concurso é você conseguir aplicar um conteúdo dentro de assertativas e questões que querem te confundir. E por isso você tem que estar com conceitos muito bem gravados para que você não caia nessas confusões de conceitos, que, por exemplo, a FGV que faz o Enari ama fazer, e para você não esquecer conceitos bases que vão te ajudar a eliminar a alternativa. Eu vou repetir isso aqui para você entender a lógica de estudar para um concurso. Presta atenção nisso.
Você precisa ter muito bem sedimentado conceitos bases. Não estou falando que são básicos, conceitos bases, conceitos fundamentais, para que, tendo esses conceitos solidificados, você não se confunda nas alternativas que a banca quer que você se confunda, e você, a partir dos conceitos base que você sabe, você consiga eliminar a alternativa. E você só consegue sedimentar esse conteúdo fazendo um bom fluxo de revisão. Então vamos lá. Tem várias formas de revisar. Você pode, durante o seu estudo de conteúdo, fazer marcações. A Natália usou muito isso no estudo dela, ela gosta muito de marcações. Eu não gosto de reescrever nunca, né, o conteúdo. Mas eu gosto de fazer uns esquemas sobre pontos que eu tenho dificuldade, não tudo. Tipo, teve um princípio que eu confundo com o outro, do SUS. Aí eu vou lá, escrevo um esquema dos dois e boto palavras que vão me lembrar. E eu faço a revisão semanalmente. Por exemplo, eu estou estudando o SUS agora para ajudar algumas questões, a corrigir algumas questões lá na plataforma do Aprovei. E aí eu vejo que tem alguns conceitos de princípios que eles se assemelham demais. O que eu faço? Eu faço um resuminho para eu revisar toda semana, como eu estudava para concurso, e eu faço isso para estudar hoje em dia. Tá, trazendo o conceito aí, esse conhecimento que você tem de concurso, por exemplo, princípios e diretrizes são coisas que se confundem e às vezes a prova te faz você confundir um princípio com uma diretriz. Fala, qual que é o princípio? Aí ele vai lá e traz uma diretriz. E isso é muito confuso porque as palavras, né, a forma com que são definidas se assemelham muito. Então, como que você vai fazer essa eliminação de alternativas? Realizando uma revisão eficiente. Alisson já citou, indo agora para os métodos, né? Então, nós já citamos aqui, mas vamos repetir só para a gente organizar aqui as ideias. Então, você precisa, como no início nós falamos, você precisa ter um material eficiente para te ajudar na sua revisão. Qual material? Gente, resumo é uma coisa assim que tá caindo por terra, tá? Estudar por resumo uma matéria de uma especialidade inteira, como cirurgia bucomaxilo ou odonto hospitalar, é ineficiente no estudo de um ano, tá? Então, você vai ter que criar aí um cronograma de estudo onde, no seu estudo de matéria nova, enquanto você estuda a matéria nova, você produza o seu material de revisão. Independente da forma de revisão que você vai usar, no momento que você estudar uma matéria nova, você precisa, neste momento, produzir o seu material de revisão. O que eu fazia, e que é uma estratégia que muita gente usa, marcações. Quando eu estudava uma matéria nova, eu fazia uma estratégia de marcação. Eu deixava 5 cores principais e marcava, por exemplo, em patologia, conceito da doença, características clínicas, características de exame de imagem, tratamento e características patognomônicas da doença. Eu aplicava isso em todas as matérias. Eu deixava uma cor para cada. Isso é uma forma. Você pode usar uma cor só e marcar só as coisas principais. Tá bom. Mas a estratégia de marcação é uma estratégia eficiente. Por quê? Enquanto você estuda a matéria nova, não é marcar a folha toda, né? Sair colorindo a página como se tudo fosse importante. Não. Você precisa marcar os conceitos base. Assim, como você vai marcar? Como que você não vai sair marcando tudo lá, fica aquela página toda amarela? Fazendo questão, gente. Questão. A gente fez o guia complementar do Enari, a gente colocou dentro do guia... Dentro do guia a gente colocou as provas anteriores da FGV que cobrou odontologia e SUS. Aí você faz aquela questão e vê no seu material o que cai. E aí você vai marcar aquilo que cai. Para que você vai marcar coisa que você acha que cai, sendo que a prova já cobrou aquilo? Se ela já cobrou um princípio tal, por que você não estuda os princípios todos? Porque ela cobrou um, pode cobrar outros. E aí você vai e marca a parte principal, a parte que você teve dificuldade, para você utilizar isso nos finais de semana como forma de revisão. Por que marcar agora? Porque você vai fazer agora no tempo. Esse método de marcação você vai utilizar depois para revisar nos horários. Isso, nos horários definidos para sua revisão, apenas aquilo que você marcou.
né? Outro método de revisão, você pode realizar esquemas e mapas mentais, fazendo um fluxo de ideias para conceitos que às vezes ficam muito perdidos e vou trazer de novo o exemplo da patologia ou o exemplo do SUS, que estão ali sedimentados em materiais muito densos, né, muito específicos. Por exemplo, síndromes, que às vezes fica muito disperso. Pode fazer aí uma tabelinha de síndromes, colocando conceito, principais características. Isso já é interessante para assim. Conceito, principais características clínicas e de exame de imagem. Você pode fazer um esquema disso e usar isso para fazer a sua revisão, tá? Fazer os mapas mentais, por exemplo, de estratégias de antibióticos, se você achar interessante, se isso é algo que te dá dúvida. Mas entenda, não é porque você gosta de uma matéria que você vai marcar ela, que você vai fazer o resumo. Não. Deixa para você produzir um material um pouco mais denso, por exemplo, fazer um fluxograma, fazer um mapa mental de matérias que você tem mais dificuldade. Aquelas matérias que você tem facilidade e gosta, não é porque você gosta que você vai fazer um resuminho legal e vai ficar estudando aquilo ali muito... Não. Deixa para você gastar tempo com coisas que caem e com coisas que você tem dificuldade. As matérias que você tem mais facilidade, as matérias que menos caem, deixa só para marcar e revisa a sua estratégia de marcação. Outra coisa que você pode fazer é flashcard. Durante os seus estudos, você vai montando os flashcards para você revisar. O flashcard, para quem não sabe, é bom você usar ele todos os dias. Quem faz flashcard faz todos os dias uma quantidade de horas para usar ele. Ele faz ali uns 30 minutinhos, 20 minutinhos, exercitando, que é um estudo ativo. Não queira fazer estudos passivos na revisão, porque aí você vai estar estudando novamente. O que é estudo passivo? Videoaula. Ali, completamente passivo, completamente ineficiente. Talvez você fale assim, mas se alguém não me ensinar, eu não aprendo. Talvez isso seja interessante para você ter uma ideia geral da matéria, mas deixa eu te contar. Esse conteúdo que você fez videoaula, se você não sentar o bumbum na cadeira, pegar um livro, ler, marcar, fazer fluxograma e revisar, não adianta nada. Por isso que a gente traz aqui, por isso que, vocês não têm videoaula, não aprovei? Não temos, tá? Existem outras plataformas, parceiras, muito legais, produzem um conteúdo muito legal, muito bom, né? Para quem quer, ótimo, vai lá, gasta seu dinheiro, compra, excelente. Mas aquele tempo ali que você ficou, aqueles 40 minutos, aqueles 30 minutos que você viu videoaula, eles são, assim, a pontinha da pontinha do iceberg. Mas assim, se você só aprende assim, vai lá, tenta. Só que você vai demorar mais tempo para construir o seu conhecimento. E você vai ter que sentar a bunda e ler o livro, ler a revisão, fazer a revisão da mesma forma, assistindo videoaula ou não. Então não deixa de fazer o seu esqueminha, a sua forma de entender a matéria e ativar o seu conhecimento. A revisão é boa quando ela é ativa. Se você só tem como fazer ela passiva, que é o quê? Ver um videoaula, ler uma marcação ali, sem tentar falar a matéria, explicar a própria matéria para você, faça assim. Só que você vai estar perdendo um pouco mais de tempo se você fizesse ela ativa. Como? Fazendo questões. Às vezes você pega uma questão que todas as alternativas falam de muitas matérias. Você está revisando a matéria inteira com uma questão. Então, nós falamos aqui, estratégias de revisão. Primeira, revisar os seus mapas mentais, ler mesmo, tá? Revisar as suas marcações e questões é uma estratégia de revisão. E flashcards. Então, 4 estratégias que nós consideramos eficientes para realizar as revisões. Agora, a dúvida mor. Como eu encaixo as revisões no meu cronograma de estudo? Porque parece que eu tenho que sentar e estudar a matéria toda de farmácia, matéria toda de anatomia, para só depois começar a revisar. Não. A melhor forma de você fazer isso é separar um tempo durante a semana para fazer. Tem vários métodos de fazer sua revisão. Tem um que é assim, você revisa daqui 24 horas, aí você vai, pega mais 48, aí vai indo. Às vezes fica impraticável. Fica impraticável. É bonito no papel, mas... Eu prefiro muito a revisão semanal. Eu pego num sábado e reviso tudo que eu achei que era interessante, faço as questões que eu separei e todo final de semana eu reviso tudo que eu já estudei. Como que faz isso? A revisão, gente, é pequena.
Você não tem que ler todo o material. Então, em um dia, você tem que conseguir revisar tudo que você já estudou. Então, se no final, o primeiro final de semana, agora que você começou a estudar pro Enare, que é daqui 6 meses, você pegou o seu material, gente, em 30 minutos ou 1 hora, você tem que conseguir ler tudo. Pelo menos na primeira semana. Se De você tudo, começou isso, da tudo de primeira tudo. semana de estudo, Primeira sim. semana. Agora, se você já vem numa rotina de estudo aí de meses, você já tem acumulado muita matéria, o que você pode fazer para começar a diluir isso aí que ele está falando? Uma boa estratégia. Algumas matérias você vai perceber que é melhor você só revisar por questão. Então, se sábado é o seu dia de revisão, é um dia que você tem mais tempo, dia que você tem mais tempo livre e tal. Se você acha que farmaco é melhor para você revisar só por questão, ótimo, você vai revisar só por questão. E quando você tiver dúvida naquela questão, você vai parar, olhar no material e corrigir aquela questão na hora. E aí você pode acrescentar lá no seu resumo uma observação. Ah, a questão tal me cobrou isso, fique atento. Entende? Ou em cima da sua marcação, uma coisa que você não tinha observado, você começa a observar porque você fez questão e teve dificuldade naquilo ali. Então, uma forma é, semanalmente, você lê tudo que você estudou. Às vezes você vai demorar um dia, às vezes vai demorar 2, mas é melhor você revisar do que ficar estudando conteúdo atrás de conteúdo sem capturar nada. Vou trazer para vocês uma dificuldade pessoal minha. Muita dificuldade de estudar estomatologia. Tá? Dentro do universo da bucomaxilo, estomatologia, patologia, é a coisa que eu menos gosto. O Alisson tá rindo porque eu bato com isso desde o 4º período da faculdade. Dê até um livro para ela, gente. Pois é, para me ajudar, o Alisson me deu o Neville de presente. E foi ótimo, porque meu Neville é todo marcado. E eu achava um saco estudar a patologia. Então, eu demorava muito para revisar o conteúdo de patologia. Então, o que eu comecei a fazer? E a gente trouxe lá no Guia do Enare isso, tá? Quais os conteúdos de patologia que mais caem nas provas de residência? Cistos e tumores. Cistos e tumores odontogênicos é o conteúdo que mais cai. Então, quando eu começava a estudar patologia, eu sempre começava por cistos e tumores. Porque se me desse, assim, uma falta de saco no final, se eu não conseguia vir, estava tomando muito tempo, pelo menos cistos e tumores, que com certeza vai cair pelo menos 1, 2 ou 3 questões na sua prova do Enare, em qualquer outra prova que você fizer, vai cair questão de cistos e tumor. Vai cair meloblastoma, vai cair queratocisto e vai cair mixoma, tá? Você pode anotar, depois você me agradece, manda lá no direct. Isso aí vai cair. Então, toda vez que você for revisar a patologia, pode começar com isso. Porque, pelo menos isso, uma questão sua já vai estar garantida. A gente deixou esse índice de questões lá. Você pode olhar depois. Outra coisa que vai cair com certeza. Infecções virais, bacterianas e fúngicas. Então, você pode começar revisando patologia por essa parte. Cistos e tumores e infecções bacterianas, fúngicas e virais. E aí, depois você vai para as patologias ósseas, enfim. Entende? Mas pelo menos aquela matéria que mais cai você já conseguiu revisar. Entendeu? E uma outra forma de revisão que é interessante é para quem faz no começo dos estudos. Você começou a estudar, você vai e revisa uma matéria que você já estudou. Que aí você relembra daquilo ali e vai seguindo o conteúdo, vai estudando novas matérias. É muito interessante também. Então, só para retomar aqui, 4 métodos que nós falamos de estudo, de revisão. Flashcard, ler marcações, ler os seus mapas mentais e fluxogramas e revisar por questões. A nossa dica principal é deixe 1 ou 2 dias na sua semana para você só revisar. Não fique aflito com estudar novas matérias nesses 2 dias, nesse tempo que você separou para revisão. E agora, para finalizar, o que não fazer? O que não fazer é reler o material, né, gente? Pelo amor de Deus. Inteiro. Se você já estudou o material, e aí que você vai revisar, você começa a ler quando vê se talentou de novo. E aí você leva 2 horas para ler o material que você já tinha lido por 2 horas, aí você fica nesse ciclo sem fim. E ali, batendo cabeça na parede, né? Sem entender nada. Então não pode reler o material. Inteiro. É muito ineficaz, gente. Não utilize estratégias passivas de revisão. Não fique só ouvindo. Tudo bem, por exemplo, você está no carro, usa seu tempo ali do carro para você ouvir uma matéria, legal, você está otimizando tempo. Agora, no tempo que você separou para revisão,
estudo passivo não é uma opção. Tenha sempre uma caneta na mão, um lápis na mão. Você está vendo o vídeo, não tem como, você consegue só aprender por vídeo. Escreva aquilo ali, para o vídeo, fala aquilo, explica para você mesmo. Você não é doido, pode ficar tranquilo, você não é doido. Todo mundo que aprende mesmo explica. Tem estudos Pra si aí, mesmo. tem estudos que falam que a melhor forma de aprender um conteúdo é explicar para outra pessoa. Você às vezes está sozinho em casa, explica para você. Ah, você não consegue falar sozinho. Bota um boneco lá e fala com ele, explicando. E aí você vai aprender o conteúdo, vai massificar ele, você vai conseguir explicar ele, você vai estar muito melhor. É isto. E tem só mais um ponto que eu queria falar, o conteúdo, sobre o conteúdo e a revisão. O que é melhor? Estudar conteúdo ou fazer revisão? A gente falou. Falando no comecinho, né? Mas retomando rapidinho, é melhor revisar do que aprender o conteúdo. Eu queria dar só um exemplo antes da gente terminar a live. Imagina você, no dia da prova lá do Enari, você chegou para fazer sua prova e o que você fez? Você estudou todo o conteúdo do Enari, só que você não revisou nada. Que você, mano? Você estudou cistos e tumores, né? Eu não sou da odontologia. Cistos e tumores odontogênicos. Aí você conseguiu acertar aquela questão. Você fala, pô, eu tô bem pra caramba, acertei a questão. E aí você leu a prova inteira, você não lembrou de quase nada. Só cistos e tumores, que foi na última semana que você viu. Gente, aquele branco, sabe? O nome deu um branco. Sabe o que é branco? Falta de revisão. Você lembra que você já leu aquele conteúdo, mas você não consegue lembrar do conteúdo. É isso. Essa é a aflição que passa o candidato que não revisa. Tá faltando 6 meses pro Enari, tá? O edital tende a sair em qual época? O edital tende a ser em junho, julho, por aí. Isso. Chegando. Nessa fase também sai muito perto aí o edital da FUVEST, viu? A maioria das provas acontecem agora no final do ano. Então, você tem aí de 6 a 8 meses para poder entrar na residência dos seus sonhos, tá? Então não é hora mais de brincar, sabe? Não é hora de ficar perdendo tempo, gente. Assim, ai, gente, a gente participa de todos os grupos, tá? De Enari, de prova, de tal. Ai, gente, onde que eu acho questão disso? Gente, você senta na mesa para estudar e fala, eu tenho que ter questão disso. Você vai ficar perdendo o seu tempo de estudo, faltando 6 meses para a prova, caçando questão. Onde você vai fazer questão? Ai, gente, me manda a prova de não sei da onde, sabe? Eu acho que é brincar muito com o próprio destino, sabe? Então, gente, não aprovei, as questões estão todas divididas por matérias e por conteúdos. Você não precisa ficar sofrendo e perdendo tempo de estudo. A hora que você sentar na cadeira, gente, começou a rodar o cronômetro. É o seu tempo de estudo. Não é hora de ficar perguntando em grupo de WhatsApp quem tem o livro do fulano ou quem tem a prova de 2022. Sabe? Isso aí, deixa eu te falar, era da época que eu estudava, que eu tinha que comprar apostila, que vinha 1000 questões. E ruim. E a apostila ruim. Com um monte de gabarito errado. Entendeu? Passando isso aqui, eu falei, gente, nós temos que criar a Provei, entendeu? E tá aí pra você, sabe? Não é hora de brincar mais. Nós estamos te dando as dicas das revisões aqui. Tem o Guia do Enari para te conduzir no fluxo das matérias inteira para a prova de residência. Então você não precisa ficar com dúvida. O que eu estudo agora? Que livro que eu estudo para fazer isso? Não, a gente já te deu. Todas as questões estão lá. Então, assim, não brinque com o seu futuro. E assim, sabe? não depende mais de nada de fora. Não. Tá na sua mão. Você tem os livros, você tem um lugar que você pode fazer questão, Você tem um checklist de conteúdo, você tem os materiais base, você tem a análise das provas, só depende de você. Você querer investir no seu futuro. Senta a cadeira e estuda. É essa maturidade que a odontologia ainda não alcançou e que o mundo dos concursos já está, assim, anos-luz à nossa frente. E o dentista que entende essa dinâmica dos concursos, ele passa em todos os concursos, sabe por quê? Porque quando você aprende a estudar para concurso, a concorrência fica desleal, porque o resto da odontologia é muito fraco em estudar para concurso, gente. A verdade é essa. Odontologia é muito fraca em estudar para concurso. Então, se você aprende uma estratégia de estudo eficiente, você fica muito acima da média. Você não passa só na residência, você passa no concurso que você quiser, porque a concorrência é fraca. Aí vai da sua escolha. Eu quero fazer parte da odontologia que fica estudando como se tivesse
estudando na graduação ou eu quero levar a sério essa parada de estudar para uma prova de concurso e ser aprovada e mudar minha vida. Entendeu? Fica essa deixa aí, né? Nesse final. Qual o valor do curso? Hugo Ferreira, nós temos vários tipos de plano na Provei, mensal, trimestral, semestral e anual, tá? O anual, ele é o valor assim, que mais compensa em termos mensais, é um valor de R$ 58,00 por mês, ou seja, menos de R$ 2,00 por dia. Mas tem outros planos lá que podem se adaptar melhor à sua realidade. O Guia do Enari está R$ 249,00, com todo o checklist de matérias que você precisa estudar e referenciado em cada matéria está o material base. O conteúdo de SUSE específica está excelente, tem uma análise completa da prova e é isso. O Guia do Enari, ele te direciona para o livro certinho. Você clica, entrou no livro, só você marcar. Você quer estudar princípios da saúde dos povos indígenas. Você vai clicar lá, vai cair direto na lei que fala disso. Você quer estudar farmacologia antibiótica. Você vai clicar, vai cair direto no livro que te ensina a estudar sobre isso. Você pode fazer o seu check lá nos conteúdos e se guiar nisso, né? Eu já estudei a matéria, já estou fazendo questão, já estou em fase de revisão. Tem gente lá no Guia do Enari que já tá fechando o Guia do Enari. Tá fechando, gente. Tem gente que tá só fazendo revisão em questão. Já. Tá? Faltando 6 meses aí pra prova. É profissional. Já entraram pro profissional. Todo mundo é dentista, se você for olhar, né? A gente profissional mesmo na área. Agora, fazer residência fica mais especializado ainda. Entendeu? O mundo da residência médica, gente, já alcançou esse patamar, né? E aí o Aprovei veio para elevar esse patamar e quem ficar de fora vai ficar de fora literalmente. É isso aí. Tá bom? Isso, é isso, pessoal. Que isso sirva aí de ajuda para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, essa live vai ficar salva aqui. A gente vai colocar no YouTube também. Podem mandar as perguntas. O estudo é por instituição da residência específica ou é geral? As questões do Aprovei, elas são divididas por todas as matérias. Então, você pode estudar para qualquer programa com as questões do Aprovei. A gente tem por instituição, tem por matéria, tem por conteúdo. Questões de todas as matérias, todos os conteúdos muito bem divididinhas, coisas que você não vai encontrar em outros sites, porque, por exemplo, sites de questões geral, o objetivo deles não é o nosso público, odontologia. Então, por exemplo, eles não vão ter questões divididas em trauma e divididas em fratura de mandíbula, fratura de zigoma, igual a gente tem no Aprovei. Vai ter lá, farmacologia, vai ter analgésico, anti-inflamatório, antibiótico. Não, vai ter assim, odontologia. E aí você se vira lá no meio das questões de odontologia, entendeu? Então essa divisão nós temos no Aprovei. O material do Guia do Enari é um material à parte para quem vai fazer o Enari, tá? E a gente vai também aí trazer um material bem específico para a prova da FUVEST, para a USP aí, para quem quer. Tá bom? É isso, pessoal. Qualquer outra dúvida pode deixar aqui nos comentários, a gente responde. Manda pra gente no direct, nós vamos deixar no YouTube lá também para você poder rever isso aí várias vezes e surgir outras dúvidas, pode mandar aí. Beleza? É isso, gente. Tchau, tchau, né? Bom domingo para vocês. Boa semana. Deus abençoe os estudos de vocês.